o Porto não desarma. Traz Clarim, é o gol, pode ser o gol, é o gol, é o gol, é o gol do gol. A turma do Bayern de Munique para conseguir penetrar na área ao centro e é o gol do gol. João Pinto tinha mais a mão, rescaldo da final da Taça de Portugal, aqui no regresso da viagem até ao Porto. Vamos fazer aqui o rescaldo do jogo, não sei se vai ser nas melhores condições, mas vamos tentar fazer o melhor. Pis, queres dar uma primeira palavrinha? Nós costumamos falar pelo 11, mas se calhar explica já aos nossos ouvintes o porquê de não vai estar muito ativo nesta gravação de hoje. Queres explicar? Não sei se sou a melhor pessoa para explicar, não é? Mas eu não vi o jogo nas melhores condições. Eu acho que vou adotar uma nova estratégia para estes jogos no Jamor, que é vir só ao piquenique. Porque vir ao jogo é meramente acessório. Foi dos jogos mais pacíficos que eu vi. Foi super tranquilo. Mas ganhámos. Posso jogar? Foi super... Posso dar o MVP do costume? Tranquilo. Não terei foto e eu, para não me esquecer, quando saiu no ecrã gigante no fim, o MVP da partida, eu terei foto e tá, não posso esquecer de dar o MVP a este jogador. É para mim, não é? Obrigado. Mas de facto eu do jogo pouco posso falar. Porque até mesmo com a expulsão do Wendel na segunda parte eu não fiquei muito chateado, sabes? E eu pensei sempre com... Mas imagina a expulsão do Wendel contra o Atlético, imagina aquelas paragens de cérebros, não foi só contra o Atlético, foi expulsão outro jogo também que ele mostrou serviço, foi desse género. Uma arrancada do Wendel do meio campo para o defesa direito, o extremo direito do Braga e... Mas já agora, como é que foi a expulsão do Wendel? Passa a prata, que ele está em melhores condições para falar. Olá, é um prazer estar aqui. Eu gostava de agradecer a toda a caminhoneta por estarem silenciosos para nós gravarmos o episódio. Sobretudo a malta lá atrás. O Wendel foi expulso numa situação em que o Wendel foi muito Wendel, que é um lance que não ia dar nada. E o Wendel resolveu meter uma agressividade que não meteu em nenhum jogo esta época, e meteu resolveu, olha, ok, toda a agressividade que eu estou a juntar a época toda eu vou meter neste lance, e meteu, e ficou se calhar marcada no pitão o pitão ficou marcado no gêmeo, sim. E tudo bem, o que importa é que tudo correu bem, não é? Mas o Wendel é isto. Mas não querias... Tony Martínez temos que agradecer, não? O Tony? Não, o Tony estava no banco nessa altura ou não? Só lá mas é que pode falar. Segura o microfone aqui perto, porque está complicado. Ai não, foi depois. O Tony saiu, foi o sacrificado, como é óbvio. Já não é a primeira vez, já não sei qual foi o outro jogo em que o Tony foi o sacrificado. Mas estava um gajo muito indignado ao meu lado a dizer não, o Tony entrou agora, não pode sair. São aquelas regras que um gajo sabe, não é? Que tipo nas rotundas quem se dá prioridade ao gajo para a direita e o caralho, mas levas, fala mais. É isso, dá aí ao Pis para segurar. Olha, vamos começar pelo início, como fazemos sempre, não é? Que é a questão do 11. O 11 foi o 11 mais forte, digamos assim, ou o 11 esperado, com a questão que nós também tínhamos abordado no último episódio, de ser Diogo Costa ou Cláudio Ramos. Conceição foi por Cláudio Ramos, ou seja, alguns argumentos que tínhamos da questão de irmos com o melhor guarda-redes ou a questão da despedida de Diogo Costa não se concretizou, Prata. Se calhar passava-te aí, isso podes comentar, Pis, porque esta é uma cena antes do jogo, portanto... Eu posso comentar porque eu sempre disse que era Cláudio Ramos que ia defender. Certo. Portanto, foi o normal. Foi normal. E achei uma situação perfeitamente natural o Cláudio Ramos ter assumido a baliza e não deu Costa. Portanto, para mim não me apanhou desprevenido aí, não me apanhou de surpresa
E foi mais uma clean sheet para o Cláudio Ramos. Acho que ele teve muitas este ano. Eu sei que os jogos eram de dificuldade, na maior parte deles, dificuldade não muito elevada, não é? Pelo menos numa fase inicial. Mas acho que acaba também por ser uma época positiva para o Cláudio Ramos, que acaba por ganhar a Taça da Liga. Acaba por ganhar, a equipa é que ganha, não é? Mas é ele com parte ativa tanto na Taça da Liga como na Taça de Portugal. Com na maior parte dos jogos com clean sheet, portanto sem sofrer golos. Portanto, a mim não me veio desprevenido. E a tia Prata? Eu também apostei no Cláudio. Aliás, esta é a competição do Cláudio, esta e a Taça da Liga. Eu acho que, ao contrário do que aconteceu com o Braga, mesmo o Benfica, que apresentou o guarda-redes principal, eu acho que o Sporting também, na Taça da Liga, meteu o AD e o AD frangou na mesma. Eu acho que isto é sempre um risco, não é? Não vamos estar aqui com merdas. É sempre um risco, mas eu acho que é um risco calculado, porque é o que é, a malta já sabe. Como nós sabíamos na Taça da Liga há uns anos atrás, que o Nuno Espírito Santo ia frangar, e frangou. Mas é isto é, se não serve para isto, não serve para estar aqui. E isto é isso. Se o Cláudio Ramos está aqui, é para estar a defender nestes jogos da Taça, porque no fundo, se o Diogo fizer uma ruptura, se fizer sei lá o quê, o Cláudio tem que estar, não é? Um clube como o Porto tem que ter um bom guarda-redes de suplente, e isto é o Cláudio Ramos. Mas eu, se calhar, não querendo lixar o alinhamento ao Lamas, eu passava já para uma das minhas conclusões do último episódio, que é: que Braga é que vamos ter? Que Braga é que vamos ter? E durante toda estamos aqui com alguma interferência. Durante cala-te, caralho. Durante a semana nós continuamos a pensar: que Braga é que vamos ter e não sei o quê, é o Braga que fica em terceiro ou é o Braga contra os grandes? E tivemos o Braga contra os grandes hoje. Foi certinho, direitinho. Ainda agora, antes de começarmos a gravar, eu estava aqui a dizer que o Salvador está numa posição horrível, porque ele está com a imensa vontade de meter a mão no gatilho e disparar, não é? E mandar este Arthur Jorge à sua vidinha. Mas não pode, porque ficou em terceiro, marcou uma pontuação histórica e não sei o quê, mas a verdade é que contra os grandes, que é o que lhe interessa-lhe muito bater o pé aos grandes. Ao Braga, para crescer, interessa-lhe muito bater o pé aos grandes, e eu percebo porquê. E ele, como presidente, deve saber exatamente o que eu estou aqui a dizer. E o Braga contra os grandes é muito, muito pouquinho. Foi, o ano todo, foi pouquinho. E não é só contra os grandes, foi contra o San Giloase, foi contra o União de Berlim, foi contra o Fiorentina. O Braga não chega para estes jogos. E que é incrível. Queres tirar o microfone ao prato? Mas... Vamos falar do Porto, pode ser? Não, mas isto para dizer o quê? Algo sabiense contra o Salvador. Não é isso. Eu estou a dizer que Braga esperar. E o Braga que se apresentou hoje foi muito pouco. Foi zero. E mesmo quando ficamos com -1, graças ao Vendel, o Vendel tentou dar uma ajudinha. E mesmo assim, não chega. E acho que um Porto em serviços mínimos chegava para este Braga. Não foi. Acho que não foi um Porto em serviços mínimos. Acho que tivemos acima disso. Acho que foi um bom Porto. Mas eu acho que era importante saber o que esperar do nosso adversário. E efetivamente o adversário desiludiu, mas deu uma boa alegria. Não sei, vocês podem pegar na batuta, mas eu... Deixa eu fazer então aí o enquadramento da primeira parte.
Vamos fazer o enquadramento da primeira parte, porque vimos uma entrada forte do Porto, com muitos lances, em particular a questão do Evan Nilsson, que teve para aí 3 situações de golo em frente ao Mateus, e depois marca-se então e depois lesiona-se quase no final da primeira parte, mas além das oportunidades do Evan Nilsson, tivemos ali um remate do Eustáquio e mais alguns lances. O Braga, como estávamos a dizer, só uma vez é que chegou lá. Eu lembro-me de um remate pela direita para a defesa do Cláudio Ramos, e assim de cabeça é o que me lembro. Portanto, se quiseres continuar nessa onda, Prata, ou seja, de analisar aí o jogo e da questão do Braga em particular, dessa primeira parte, diz isto. Estava com medo que me passasses para mim. Pô. Não, é isso. Deixa passar para o Prata. O Evan Nilsson teve. Há só a nota da saída do Evan Nilsson que vai entrar no mano. Sabias que o Evanilson não está? O Eustáquio jogou. Não, eu estou aqui numa posição difícil, que é, nós fizemos um piquenique gostoso com um sítio com sombra, preparamos com banquinhos, com entradas, com saídas, foi tudo muito bem preparado, a não ser o trânsito impedir-nos de entrar no Parque de Três, porque era só para caminhonetes, mas pronto. Tirando isso, depois entretanto correu tudo. Numa caminhoneta, Nós íamos numa caminhonete, não nos deixaram entrar. Continuamos com interferências. Mas a ideia é que nós, passando diretamente para o jogo, a partir do momento em que tivemos um Braga muito na expectativa, que não me desiludiu, porque eu sinceramente estava à espera disto, o Porto tomou conta das operações, tentou chegar, sei lá, com todas as suas armas habituais, e a coisa foi demorando um bocadinho, porque o Braga estava muito na expectativa e apesar de tudo isto é uma final, e o jogo foi passando, mas foi sempre muito mais Porto, e o jogo foi-se arrastando até ao intervalo. Houve algumas oportunidades, sobretudo como o Lama estava a dizer, pelo Evan Nilsson, que acabou por ter um dói-dói. Eu confesso que não consegui perceber muito bem qual foi o dói-dói. Acho que é lesão muscular. Mas fiquei com a ideia que foi o dói-dói, tipo um bocadinho de, como diz o nosso ouvinte, um bocadinho de sumo de pepino, se calhar resolvia. Pickles. É isso, sumo de pickles, não é sumo de pepino, mas para mim. Saiu a chorar, Prato. Ele saiu a chorar? Sim, eu. Tu conseguiste ver de onde nós estávamos, cara, que estavas ao meu lado. Eu estou sóbrio e consigo ver telemóvel, etc. Pronto. Eu sóbrio também consigo ver telemóvel, mas não procurei. Mas a verdade é que a primeira parte foi um bocadinho. Pareceu um bocadinho pouco, porque o Braga não queria nada do jogo, nós queríamos muito mais que eles, mas a verdade, chegas ao final e não tens assim tantas oportunidades para encostar lá para dentro como seria de esperar, dadas estas circunstâncias. Mas gostava de ver o resumo, não tenho assim. Sim. Vamos esperar que passem as interferências. Mas eu acho que a segunda parte veio resolver isso muito, muito cedo. Na segunda parte as coisas resolveram-se, e eu não sei se o Pis conseguiu ver como é que isto se resolveu. Conseguiste? Não sei. Eu sei, nós marcámos. Pensa no normal, alguém tinha que pegar no jogo, não é? Certo, Percebes? Estás a ver? certo. Portanto, 25 pegou no jogo, Certo. fez ali, furou pelo meio, estás a ver? E depois rasgou aquela defesa toda com um passe fantástico para o Galeno, que serviu para quem quisesse encostar. Eu vi que o Galeno cruzou. Exato, Isso eu sei. bem. Os vários tentaram marcar, mas foi o André No Horta fim, que conseguiu. sim, eu só no fim, quando vos perguntei quem marcou o primeiro golo, é que soube que foi na própria baliza, fiquei um bocado desiludido. Porque apesar de ter sido um Mouro a marcar na própria, eu preferia sempre que fosse um jogador do Porto. Mas pronto, também não é que fico muito chateado com isso.
Depois, já agora, continuando aí na primeira parte, posso depois continuar a comentar. Tens então, depois do nosso golo, há a questão da expulsão do Wendel, já é bem explicada pelo Prata, e essa situação fez com que o Porto desse a posse ao Braga, e não me lembro sinceramente de grandes lances de perigo. Lembro-me de algum frisson e depois alguns lances de perigo quando já estavam 2-0, em que eles mandam 2 bolas para as gols, mais ou menos isto, mas depois desse período de domínio, graças à expulsão do Wendel, ou seja, domínio concedido, temos então a expulsão do Diakité, numa expulsão sacada pelo Taremi. Num lance por acaso há ali umas mãos, há ali um protesto do banco, depois a bola sobra outra vez por ali e o Taremi rouba a bola, pica e passa pelo Diakité ou Niakité, que é expulso. Depois disso surge então o gol que mata o jogo, o segundo gol do Otávio, uma jogada parecida em que na esquerda o Galeno serve depois o Otávio para marcar, e depois o que me fica é os festejos, e depois também já se viu, eu já vi na net imagens fantásticas, mas ali os festejos do Otávio com o Super foi um momento especial. Portanto, o que é que tu lembras desse momento? É como eu disse, eu não fiquei muito preocupado com a expulsão do Wendel, não pelo jogo como estava a decorrer, mas pelo meu estado, portanto eu estava tranquilo. Fiquei tranquilo, ainda mais tranquilo com a expulsão do jogador do Braga, quando ficámos 10-10. E é engraçado que, conforme eu estava, ainda não vi nada, nem vi golos, não vi nada. Aquilo que me ficou assim na cabeça é que se calhar um bocadinho longe para ser vermelho, mas vocês já me disseram que era justo, não é? Não, eu vou dar a minha interpretação. Eu acho que é justo, mas é a interpretação do Porto estar com 10, eles estão com 11 e quem está lá dentro sabe que tem que ter mais cuidado. Mas não havia nenhum gajo atrás dele, não é uma zona central, não é uma zona mesmo no centro, mas não estava ninguém atrás dele, vermelho para mim, claro. Agora, se o Taremi mandou a bola muito para a frente ou não, eu só vi em lance corrida, e em lance corrida é vermelho sem tirar nem pôr, é vermelho direto. Pronto, eu na altura fiquei bem, isto parece um bocadinho longe para dar já vermelho, mas pareceu bem e fiquei ainda mais sossegado. Pá, quando foi o segundo gol, festejei com o meu colega do lado, com o nosso Icas, também fundador da associação. É o barulho de fundo desta caminhoneta. Não podia fechar com mais ninguém porque não estava mais ninguém ao nosso lado, ou melhor, estava alguém, mas pronto, não é? Nós a criarmos sempre a nossa distância de segurança. E ainda mais tranquilo fiquei, não é? Se havia a possibilidade de ficar ainda mais tranquilo fiquei. Pareceu-me que os 6 minutos de desconto foram 6, não foi? Aí pareceu-me até bastante longos. Mas olha, tem um pormenor aí, já agora, para falar um bocadinho do Arte, é o pormenor na primeira parte ele dar 5 minutos de desconto e na segunda parte dar 6 minutos, portanto, tinha tudo para na segunda parte abrir o livro. Se na primeira parte conseguiu dar 5 sem motivo aparente, ou foi só na primeira parte, houve alguns jogadores no chão, e também tem essa nota de que ele deixava seguir, para ele não era falta, e depois parava o jogo porque o gajo estava no chão. Ora bolas, ou é uma coisa ou não é outra, e não eram lances de cabeça, foram faltas normais, portanto tinha esses 2 apontamentos sobre o árbitro, e pronto, é isso. Embora já me tenha recebido uma mensagem do lado do pessoal do Braga com 3 frames, e era uma expulsão para o Otávio, uma expulsão para o Taremi, e uma expulsão para... Pepe. Tirana do Wendel. Portanto acabamos com 7. Eram 3 calcadelas, 3 vermelhos. Bom. Não, e portanto aí com o segundo gol... E depois um cafezinho no final. Já agora, para a refeição ficar completo. E portanto o segundo gol ainda me deixou ainda mais tranquilo. Portanto foi um jogo mesmo muito pacífico. Prata. Comentei. Eu acho que sim, acho que o resultado foi certo para o jogo que se viu, não é? O resultado 1-0 era curto para o que se viu no campo, passando se calhar diretamente para os MVPs. Eu vou, porque as interferências são muito fortes, estamos a gravar com o microfone da caminhoneta, ele está... Esperemos que isto corra bem, porque isto está ligado ao sistema de som, se calhar
Se ouvirem o som da RFN por trás, aí um Foreigner, I Wanna Know What Love Is, qualquer coisa desse género por trás, é porque isto não correu assim tão bem como isso, mas opa, eu vou dar, já agora para terminar, vou dar ao Rei Otávio, porque sim, porque está nos 2 golos, e porque é o Otávio, porque eu gosto do Otávio, e porque se eu tivesse um filho agora, se ainda fosse ao terceiro, provavelmente ia estar muito na dúvida se fosse um gajo, se não ia por aí, apesar de ser um nome um bocado fora do comum. Se fosse miúdo, Otávio talvez não, mas Otávio sempre, e se calhar se tivesse que escolher um segundo, eu gosto muito do Uribe nestes jogos. Eu se calhar fazia um contrato com o Uribe só para este tipo de jogos mais complicados. Deixa-me mandar aí evitar isso. Esta caminhoneta, olá. Esta caminhoneta, por amor de Deus. Por amor de Deus. Olha, mas então, falando aí do MVP, tenho que destacar aí outro jogador, obviamente Otávio. O facto de ter acabado com o jogo, ter acabado, e a época ter acabado com um golo, festejo, acho que foi ali um momento engraçado do Otávio. Mas além do Otávio, o Pepe, porque o Pepe teve um jogo muito bom. Teve por um pormenor, por exemplo, quando estávamos quando o Wendel é expulso. Não é quando o Wendel é expulso, quando o Evan Nilsson, é na primeira parte, penso eu, quando o Evan Nilsson sai lesionado, o jogo teve 2-3 minutos, agora vou dar uma novidade completa para vocês, mas o jogo teve 2-3 minutos e o Porto com 10, porque o Martínez estava para entrar e a bola não saía, e então o Pepe, claro, mandou-se para o chão a queixar-se e o árbitro parou o jogo. Portanto, mais um momento de inteligência aí para meter gelo e para ficarmos então em igualdade numérica. E teve vários pormenores. O jogo começa com um dos tais lances que mandaram na imagem, é um corte dele sobre o Abel Ruiz, é aquele primeiro lance que se tem que entrar com tudo, e é bola, se tocou no gajo, pelo visto também tocou, mas limpinho no jogo visto ao vivo, digamos assim. Portanto, destaque claro para o Pepe. Ao meu Uribe também pela questão do último jogo. Diogo Costa, também não sei se repararam, mas na parte final Diogo Costa pega na taça, já na parte dos festejos, e sai ele só para o Super, e portanto também indicia aquilo que toda a gente já está mais ou menos a contar. Pareceu despedida, e eles cantaram primeiro Mateus Uribe e depois, e agora para o Diogo Costa, não temos música, e pronto, lá saiu um Diogo Costa, olé! E pronto, basicamente isto. E pronto, é esse MVP. Pis, não sei se queres dar a mais alguém, mas e uma nota, claro, para o Cláudio Ramos, que de facto teve pouco trabalho, mas voltou a não sofrer golos. Lá está, nós costumamos brincar entre nós e dizemos, quando não estamos a jogar queremos que a equipa perca. No caso do Cláudio Ramos, sempre que jogou a equipa ganhou, portanto tem essas contas a favor dele. Não, eu também não tenho nada a acrescentar. Eu terei a foto no final do jogo com o Otávio como MVP e para mim chega, não é? Para mim chega, ainda por cima tendo sido provocado na última semana, ele acabar com o golo, para mim é fantástico. Espero que ele não entre nesse bate-boca com os rivais, até porque pode ser a perder, não é? Porque eles acabaram por ganhar o campeonato e nós a taça. Mas para o Otávio é fantástico, para nós também, porque gostamos dele, e é mais uma demonstração, com mais um golo e essa pré-assistência. Temos que começar a contar com isso nas nossas estatísticas. Segunda-feira era assistência, porque como foi o autogolo, o golo era do goleiro. É isso. Na nossa liga contava com uma assistência, mas lá está, mesmo essas pré-assistências têm que contar, e porque o Otávio realmente faz a diferença. E eu fiquei contente que ele tivesse sido considerado pelo menos o MVP, e eu não me atrevo a destacar ninguém, nem a queimar ninguém, não estou em condições para tal. Portanto, para mim está bem entregue o da MVP, para o Otávio. Muito bem, vamos então fechar aqui a sessão.
já não há próximo jogo, haverá aí os próximos episódios de rescaldo desta época. Vamos continuar aqui a fazer a viagem até à cidade invicta e depois eu terei uma segunda viagem até à cidade dos Arcebispos. Prata, queres entrevistar aí o pessoal atrás na caminhonete? Pá, isto é incrível. Não, isto é incrível. É incrível que nós andamos o ano todo a querer fazer episódios de meia hora. E vamos com 25 minutos. Isto é inacreditável. Prata, aguenta isto até à meia hora, por amor de Deus. Não vou aguentar até à meia hora. Acho que estamos a fazer o possível, mais que o possível. O Lema já nos tentou matar 2 vezes só para ter as suas intervenções no. Ele quando não está a conduzir e quando está. E não faltou e fechar, não faltou os tweets. Alguém vai ter que ler. Mas Manteste? E eram muitos que eu há bocado não sei. Não, mas é que quando ele não está, quando ele está normal, não está a conduzir, ele é muito menos interventivo. Hoje, só para nos tentar matar. Ele tinha cenas para dizer hoje, é incrível, não percebo isto, não percebo. O tweet dele, mas estavas a dizer que quer dizer, eu meter aí o depoimento dos nossos colegas de autocarro. Vê aí, acho que viram com muita atenção também o jogo. Eu que tenho o microfone na mão, não lhe vou dar, não, eles não participam nesta merda, não vale a pena, eles não merecem. Eu vou começar então a ler os comentários. Aqui que vamos começar pelo Match Day. Boa vitória. Se conseguíssemos definir melhor o remate ou o último passe tinha ficado resolvido até o momento Wendel. Depois sofremos, mas conseguimos fechar bem a área. Depois da expulsão deles, matamos o jogo de imediato e apenas devíamos ter evitado um ou outro susto. Afinal, não sofremos um bocadito. Mas no geral, nota-se que falta qualidade a sério na equipa, tirando 6, 7 que são top, outros que servem, mas temos alguns que minha nossa. E é aí que temos de tocar a sério, se queremos subir de nível para o ano. O Sérgio Conceição merecia mais qualidade. Bom regresso e boa gravação. A boa gravação não sei se vai ser muito boa, mas vai sendo. O regresso vai sendo, não é? O regresso vai sendo. Nuno do Couto. Nuno do Couto. Ui, será que eu posso dizer isto? Depois metes os pisos lá, mas... Exato. 3 em 4, caralho! Fosse o Conceição da capital e seria considerado um deus no futebol. Façam boa viagem até casa, dragões, somos uma equipa do caralho, mais um pi. Abraço de um nortenho em terras lampiónicas. Grande Nuno do Couto. José Carlos Silva, muito bom. Vamos lá ver. Boa, já cá não vim há algum tempo, apesar de continuar a ouvir religiosamente as vossas opiniões. Aldrabão. Bem, acabamos a época a pensar já na data que em agosto lá teremos de ir às trombas aos mouros, não é? Pois é, realmente. Pois, mais um dia normal no escritório do Coutos Conceição. Deixa eu ver se há aqui mais alguma coisa. 3 taças em 4, nada mal, e ainda acabamos isto com a ideia de que com mais 2 jornadas e até os mouros íamos comer no Tugão. Mas bem encerrada a época é a altura de balanços, vamos começar pelo jogo e depois pelo restante. Sobre o jogo, primeira parte de controle total, onde faltou apenas concretizar e onde vimos um Braga em tons de pequenino a tentar fazer connosco o que já não tinha resultado na luz. Isto bem, de encontrar o que o Prata já tinha dito. Segunda parte, onde voltamos a entrar muito bem e com isso a chegar ao 0-1. Depois, identifica-te a ti lá, mas acho eu, para depois podermos ver uma perfeita idiotice de um perfeito idiota que ainda hoje me põe a pensar nas razões pelas quais o Zaidu não jogou mais esta época. Arrasgando o Bendel, não é? Está a ver. O Braga arriscou e, tal como na luz, lembrou-se tarde que afinal havia jogo. Mas fodeu-se com 0-2. Isto é só palavrões, estou a gostar disto. Mas tem mais qualidade a dar intuição aos comentários do pessoal. Não sei. Vimos um jogo, mais uma vez, extraordinário do Otávio Monteiro. Muito bom. E do Galeno, que ia fazer um golão. Esta do Galeno que ia fazer um golão, que é a bola saiu... Foi à trave, não foi? Foi à trave. Já depois 2-0, já... É isso. Do nosso lado. Lembro, tenho uma vaga ideia. Acho que fiz o... Ai! É, o Bruar foi bom. Sim. Sem esquecer o Taremi.
Acabámos a época com uma máquina bem oleada, esperemos que se trate de dar uns retoques na mesma e que se renove com o Mister o quanto antes. Isto vamos ter que chamar pelas eleições, né, neste caso. Bonito foi ver o Zaidu arrancar para cima deles e secar aquele lado do Braga com grande pinta. O Otávio é o MVP disto tudo e penso que está mais que na hora de se pensar em construir uma equipa em torno do Otávio na posição 8. Jesus, há uns ouvintes não vão gostar disto. Fica aqui a imagem de quem não desiste. Epá, eu não vou dizendo as fotos que estão aqui, não é? Porque o José Carlos Silva realmente vai metendo as fotos do Galeno, vai metendo as fotos aqui do Zaidu, muito bem, e depois acaba com, fica aqui a imagem de quem não desiste, de quem não se rende, de quem não abdica. Não há mais sentimento nortenho que isto. Aqui ninguém nos dá bolas, se calhar são borlas. Aqui tem de ser com sangue, suor e lágrimas. Aqui não se abdica, luta-se pelo clube, pelo país, a norte, sempre. E aqui a imagem do Pepe e Conceição, 10º título do Mister, ninguém tem mais. Que lhe possam dar mais matéria-prima, ele merece. Sem mais tema, boa viagem, um abraço, viva o FCP, venha daí 23 e 24 e que venha recheado de títulos para o Porto. E depois aqui uma série de fotos. Desaparecemos. Acho que não aparecemos porque é lá a taça, a nova coqueluche de Conceição também, que estava lá para receber. Calma que não acabou. José Carlos Silva diz, se ainda for a tempo, falem-nos disto. Isto, pá, será que é Tony Martínez? Ele diz, Tony Martínez refere, foi um sacrifício pela equipa, mas valeu a pena e não me importo de o fazer mais vezes. É sinal que as coisas nos estão a correr bem. Deixa-me clicar aqui no Twitter. É isso mesmo. E ainda acaba aqui com mais aqui um tweet. Eu, o Presidente e o Sérgio Conceição, o treinador. Esse é o futuro. Declarações de Jorge Nuno Pinto da Costa. Fantástico. Pelo menos mais um ano vai ser assim, exatamente. E acaba aqui as declarações do José Carlos Silva. Aí os destaques dele no que toca, porque já nos ia passar, não é? Porque passamos aí o jogo, nomeadamente essa arrancada do Zaidu, ok, já estava 2-0, mas é uma arrancada brutal. Ia ser lindo o terceiro golo nessa sequência, porque o Zaidu faz uma arrancada, mas depois também é um cruzamento muito puxado. Passar ao PP outra vez. Certo, mas era ao contrário dessa vez, Prata. Era exatamente a mesma coisa, mas ao contrário. Arrancado Zaidu e o golo do PP. E a questão do lance do Galeno, que é muito bom, a bola a bater quase onde a coruja dorme, não sei se foi muito perto mesmo daqui nem ou não, e tínhamos faltado de referir esses dois lances. Podes continuar. E continuamos com The Mother of All Conquests, com o jogo que foi poderoso, a equipa não desarmou durante 90 minutos, parecia que era uma final de Champions. Anyway, estás a ver? Eu ouvi muitas vezes nesta caminhonete o Anyway. Pela negativa, infelizmente, o Wendel. O Wendel, que estava a jogar bem e teve uma entrada deficiente. Foi bom final de tarde, terminar a ganhar, vem a Supertaça. Nós realmente não descansamos, já estamos a pensar na próxima época. Márcia Cruz. Fechar bem uma temporada com alguns momentos muito difíceis dos quais a equipa soube recuperar. A tristeza de não ganhar o campeonato por termos uma primeira volta demasiado atribulada e a espinha ter sido eliminada nesta Champions pelo Inter. O Inter que fomos ouvindo, alguns adeptos estão confiantes que vão ganhar a Champions. Alguns adeptos nós não confiamos ganhar a Champions. Sérgio Conceição e Otávio, os destaques da final e da época. Jesus, muito bom, eu gosto sempre de ouvir estes elogios ao Otávio, mesmo quando não estou muito atento ao jogo. Pedro Pedrosa, não sendo uma época boa, acaba da melhor forma. Melhor do Porto, estou indeciso entre Otávio e Galeno. No Braga, claramente o Wendel. Como será o verão? Muitas movimentações? Isto vamos deixar para outros episódios que não estamos muito a falar e vamos marcar aqui depois uns temas. Já temos calendário lá, mas... Não, mas é uma semaninha e voltamos a gravar, não é, Prata? E agora passamos a bola uns para os outros. Nem vamos de férias, nós nem vamos de férias. Se estivermos de férias, não se faz. Gonçalo Calçada. Foi um bom jogo e a equipa esteve bem. Sérgio Conceição é uma máquina de treinador
é arrumar a casa e preparar a próxima época. Otávio é o melhor jogador do ano, Sérgio Conceição o melhor treinador, Vendel mata-me do coração. Forte abraço. Pá, tudo em sintonia, eu estou a gostar disto. E faltou aí mais uma nota do destaque óbvio e claro para o Galeno, não é? Está nos 2 golos e faltou-nos referir há bocado nos destaques da MVP. Estava a contar com prata para isso, mas não. Não damos. Garcia Cigano, agora estou a ler o nome de toda a gente. Só vi a partir do gol do Otávio. Isto cá está um bocadinho como nós, espera aí. O vinho. O vinho maduro fode-me. O nosso era branco, mas também era maduro, acho. Um abraço a todos e boa viagem. Ganhámos o caneco, menos mal. A festa antes foi top. Nisso consigo concordar. E olha que não estávamos muito longe. Ele meteu aqui uma foto, foi uma foto tirada pelo Garcia Cigano. Até estava bastante perto. Estava aqui muito perto aqui da lateral, entre a lateral e central, aqui no enfiamento da bandeirola de canto. Perto de alguns de nós. Perto de alguns de nós, sim. Você está muito para a esquerda, nós mais para a central, bem, enfim. AJ Cruz, epá, é curioso, isto há sempre coincidências brutais. À nossa frente, na minha da frente do Icas, estava o pessoal que normalmente está à nossa frente no Dragão. Naquela miúda, mesmo à nossa frente, na primeira linha, também estava, pá, são coincidências brutais. Por acaso não vi o Zaga, que costuma estar à nossa frente, mas fica um abraço para ele, pronto, não teve na central desta vez. AJ Cruz 72, mais uma taça, totalmente merecida, definindo melhor ao intervalo, já estaremos a ganhar e no final poderíamos ter dado 4 ou 5. Otávio MVP, nosso meio campo engoliu o do Braga. Boas férias. E com isto, eu acho que está tudo. Eu acho que está tudo. Espero não fazer às vezes como lá, mas esquecemos aqui de algum comentário, mas acho que está tudo. Mas hoje temos de dizer que está mais complicado, estamos a ver no telemóvel mesmo e estamos na viagem. Mas é isso. Vamos então despedir e regressamos para a semana. Queres fazer o 11 para o próximo jogo? É exato, para o contra o Benfica. Este era o 11 mais difícil de acertar. Até podemos fazer um campeonato para ver quem é que acertava mais, mas não, acho que não vale a pena. Data, queres dizer adeus aos teus ouvintes? Um abraço, que bem-ajam. Agora também teria a ver quanto tempo é que vamos, se passamos a meia hora. À meia hora passamos. Com estes 5 minutos, não é? O que é que queres dizer? Deixa eu ver. 37 minutos, muito bem. Um grande abraço, foi um bom fecho de temporada e regressamos em breve. Um grande abraço. O Porto não desarma. Traz Clarim.